Tem pessoas que têm uma fragilidade emocional muito grande. Eu mesmo tinha. Eu, com 20 anos, não é? O meu emocional era, sei lá, sabe? De um menino de 13 anos, vai, sendo até boazinha comigo. Não é? Eu fui melhorando com o tempo. Quando eu cheguei com 30 anos, eu já estava aqui com um emocional já mais elaborado, né? Mais avançado. Mas eu via as outras pessoas de 30 anos, eu via que emocionalmente eu não tinha aquela mesma maturidade que elas tinham. Entendeu? Isso nada tem a ver com jovialidade, não é? Pessoas que tiveram muita dificuldade, como foi o meu caso, de me sentir entendida, compreendida, paranormal muito cedo, né? Eu nasci paranormal. Então, às vezes é difícil, foi bem difícil para mim aí até os 15 anos. Depois eu aprendi a lidar, mas enquanto eu não aprendi a lidar, nossa, eu chorava muito, né? Porque eu ia num lugar, estava conversando com o espírito, não sabia que era espírito, só depois é que eu descobria, e aquilo gerava todo tipo de confusão, meus colegas me chamavam de esquisita, enfim. Então, foi muito bombardeado, como todo paranormal é, né? Enfim, não vou falar disso agora, mas vocês já entenderam o que eu quero dizer. E aí, como é que acontece? Aí o mentor, porém, o meu foco mental, quando eu tinha 20 anos, já era um foco mental, assim, de um nível de maturidade muito grande. Muito grande, como se eu tivesse, assim, uns 30 anos, ou até mais. Nível de responsabilidade, 30 anos na mente, botei aqui. Porém, no emocional, aos 30 de 20. Entendeu? Então, eu sei que eu devo ter dado muito trabalho a Baltazar para isso. Não é? Ele via que mentalmente eu estava pronta para poder lidar com algumas situações, pela responsabilidade, pela... Eu comecei a trabalhar em São Paulo, numa casa, não é? Que eu pagava com meus próprios recursos, uma casinha de fundos, ali na Rua Caraibas, quem é de São Paulo conhece, era uma casinha de fundos. Com 33 anos eu estava lá, já dando aula de astrologia, dando aula de sonho, imagina, com 33 anos. Né? Quando eu lembro disso hoje, eu digo, meu Deus, que coragem. Então, aos 30 anos, mais o emocional era 20. Então, eu sentia assim, não é? Que Baltazar queria, às vezes ele dizia assim, oh, não, você já está pronta para trabalhar tal tema, mas vamos esperar você amadurecer mais emocionalmente. Vamos esperar você amadurecer mais emocionalmente. E um dia eu perguntei-lhe, o que eu posso fazer para poder amadurecer mais emocionalmente? Não é amadurecer mais rápido, o que é que eu posso fazer? Aí ele me disse, trabalhar. Trabalhar. E eu disse, e aí? Em alguns trabalhos você vai sofrer, por não estar madura para lidar com as consequências do que você diz, com as consequências do que você mexe. Mas vai ser um pouco dessa dor que vai te ajudar a amadurecer. E realmente foi. Às vezes eu passava coisas assim que eu chorava. Você acha que eu fui mal interpretada? E choro. Depois não, depois eu disse, as pessoas podem interpretar errado o que eu estou dizendo, por que eu preciso chorar por isso? Aí eu fui vindo chegar à maturidade emocional. Agora vamos falar também da maturidade espiritual. Às vezes a pessoa pode ter maturidade mental, não maturidade emocional mais baixa e maturidade espiritual alta. E no meu caso eu tinha uma maturidade espiritual alta. Por quê? Porque aos 30 anos eu já tinha passado experiências com espiritualidade, eu já estava desmembrando com consciência. Então aos 30 anos... Coisas que as pessoas diziam assim, estou começando a sentir uns arrepios. Eu olhava assim, eu já vi espírito desde 3 anos de idade. Não é? Então, eu vou falar um pouco disso agora para vocês. Então, era assim, eu chegava no plano espiritual, aquilo eu queria contar para todo mundo. Olha a falta de maturidade emocional. Sabe a criança que vive uma coisa e quer contar aquilo para todo mundo? Aí eu começava a contar e Baltazar aparecia e dizia assim, calma aí, não.
E depois ele falava comigo. Pode ser que as pessoas não acreditem, pode ser que as pessoas achem que você está perdendo a razão. Aí eu fui aprendendo, né? Às vezes ele deixava. Eu, puxa, Baltazar, aquela pessoa ele não entendeu nada do que eu falei. Ela fez, não, quem não entendeu foi você. Não é? Então, a falta de maturidade emocional na minha vida foi assim, porque eu tinha maturidade mental, saí de casa com 15 anos, me sustento desde os 12, então tinha essa maturidade de trabalhar, de fazer as coisas, tinha maturidade espiritual por causa da quantidade de vivências espirituais, mas não tinha maturidade emocional. Você imagina o trabalho que um dia Baltazar ia até... Acho que ainda dou. Às vezes eu acho que ainda dou um pouco de trabalho nessa coisa da maturidade emocional. Entendeu? Aí vamos ver outro caso agora. Pessoas que não têm maturidade mental. O que é uma pessoa que não tem maturidade mental? Pessoas que demoram de começar a trabalhar, de precisar realmente ganhar o dinheiro, ganhar o seu sustento, não é? De ir para a rua, saber lidar com a situação, aprender quanto é 5 mil, aprender quanto é 50 centavos, aprender o valor disso tudo, entendeu? Do quanto que custa ganhar para saber melhor gastar, não é? Então, a maturidade racional, a parte mais fácil da gente se observar é pela nossa relação com o trabalho. Porque o trabalho exige disciplina, o trabalho exige coerência, o trabalho exige uma série de coisas que vai amadurecendo a gente. Então, as minhas meninas mesmo começaram a trabalhar cedo e, enfim, né? A idade que a gente começa a trabalhar tem muito a ver com a nosso desenvolvimento mental. A ser proativo, flexibilidade de pensamento, que é tão importante, não é? Então, pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, elas saem um pouco na frente nisso. Então, falar de uma pessoa que não tem, ela chegou aí aos 30 anos, não é? Mas ela pode ter feito, se fez bico. Não, eu estou falando de uma pessoa que chegou aos 30 anos que até hoje não trabalhou para aquele dinheiro ser fundamental na sua existência. Não é aquele que trabalha, mas o pai dá o carro, a gasolina, não é disso que eu estou falando. Não é aquele que com 30 anos ele está trabalhando, ele paga a morada dele, ele paga a alimentação, ele paga assistência médica, não é? Ele vai ali criando a disciplina, aprendendo a ter o que é prioridade. Então, essa pessoa tem uma tendência a desenvolver uma maturidade mental com mais equilíbrio. E uma pessoa que também tem maturidade emocional, daí com 30 anos, não é? Já teve muitos relacionamentos. Eu, aos 30 anos, só tinha tido um relacionamento na minha vida. Lá, aos 21 anos, depois não tive mais nenhum. Pra vocês terem uma ideia. 21 a 30, eu 9 anos sem ter nada com ninguém. Era eu e meus estudos só. E isso atrasou a minha maturidade emocional. Vamos colocar uma pessoa que tem 30 anos, mas que não teve a vida da Lu. Teve relacionamentos, teve pessoas, ali foi aprendendo a entender o que é o ser humano. Mas não tem muita vivência espiritual. Não tem. O que é uma pessoa que não tem vivência espiritual? Vai de a pessoa que nunca pensou nesse assunto, nunca pensou, não se interessa, acha bobagem. Zero. Essa pessoa não tem maturidade espiritual nenhuma. É esta pessoa que dá muito trabalho para o mentor espiritual. Muito trabalho. Por quê? Porque ela não tem nenhuma maturidade espiritual, nenhuma. Nenhuma. Não acredita, acha que só tem carne, não tem maturidade espiritual. Então, essa aqui está atrasada no tempo. A maturidade espiritual é tão importante quanto as outras duas maturidades. Lu, só quem tem maturidade espiritual é quem tem mediunidade, paranormalidade? Não.
Maturidade espiritual você adquire com estudo. Tem muita gente, inclusive, que tem paranormalidade, mas não tem maturidade espiritual. Não estuda a sua própria... Baltazar está me corrigindo aqui, que eu tinha a vivência paranormal, mas eu tinha muito estudo porque eu tinha curiosidade de saber o que é que estava acontecendo com o meu corpo naquele momento. Né? Então, eu fui estudar intuição, fui estudar também insight do Freud, lá o que é que ele falava disso. Fui estudar no Reich, que é foi outro psiquiatra também que estudou toda essa parte energética da gente, entendeu? Fui estudar Platão, né? Enfim, fui estudar todos os pensadores que falavam da espiritualidade. A minha maturidade espiritual também vinha eu sabia o que estava acontecendo comigo. Na hora que eu tinha uma intuição, eu sabia o que era aquilo. Que era o meu mental, não é? Que foi acelerado pelo meu supramental e captou uma informação veloz. A intuição é a capacidade de você capturar uma informação veloz. Você vê como ela vem rápido? Não é? Então, se você também não dá espaço para isso, você não vai ter intuição nenhuma. Então, tem gente que diz assim, eu não tenho intuição, mas você tem maturidade espiritual? Você lê, você estuda alguma coisa sobre isso? Então, eu li muito. O meu avô, ele era um homem muito culto. Muito culto. E ele via que eu tinha paranormalidade, ele lia Platão, ele lia os pré-socráticos, os gregos, ele lia muito os egípcios também, o Livro dos Mortos. Ele era um homem que estudava, não é? E ele começou a me introduzir esses livros logo cedo também. Porque fez, olha, ela vai ser, pelo menos ela saber o que é não ter só uma interpretação. Você imagine, Brasil, Bahia, ia ter só uma interpretação religiosa. Até hoje, aqui no Brasil, a interpretação sobre paranormalidade e mediunidade é só religiosa. Porém, existem em diversos lugares do mundo interpretações sobre a paranormalidade, não é? Que não tem nada a ver só com o aspecto religião. Porque religião é a nossa capacidade de nos conectar com Deus. Né? Os talentos psíquicos não são uma vantagem dos religiosos. Eu conheço ateu que tem talentos psíquicos e que não tem religião. Isso é uma coisa que eu sei que vai demorar de cair a ficha aqui no Brasil, porque fala em mediunidade, automaticamente já se pensa, só as religiões podem falar disso. E não é.